Olá! Hoje nós vamos tratar do tema Gestão por Competências e Gestão de Carreiras. Eu sou a professora Virgínia Aguiar. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. A nossa aula tem como bibliografia básica a obra Gestão de Pessoas e Talentos, da Intersaberes 2012, e a obra do Maximiano, Recursos Humanos, Estratégia e Gestão de Pessoas na Sociedade Global. Como bibliografia complementar, nós vamos nos nortear por um artigo da revista Você S.A., da autora Bárbara Nor, que fala sobre as 20 competências essenciais para ser um bom líder. E ainda, pelo tema relacionado a essas competências da Pearson Education do Brasil. A nossa aula ainda, ela será dividida em aspectos relacionados ao conceito de competência, a gestão por competências, as competências individuais, as competências comportamentais, estudaremos ainda as competências de gestão e a gestão de carreiras. Como conceituar competência? O conceito de competência, ele popularizou-se no mundo corporativo na década de 90, precisamente no ano de 1990. Esse conceito, ele começou a ser iniciado e estudado a partir de uma obra, de um artigo dos autores Prahalad e Gary Hamel, que eram professores da Harvard University. O artigo, ele comparava o desempenho de duas empresas, a norte-americana GTE e a japonesa NEC. Eu gostaria que vocês observassem muito bem os dados que eu vou colocar aqui com relação a essas duas empresas. Vejam que interessante. Em 1980, a GTE, gravem bem essa data aqui e essa empresa, a GTE parecia prestes a se tornar uma potência dentro do nascente setor de tecnologia da informação. Ela trabalhava com telefonia, sistemas de transmissão, semicondutores e outros produtos. Suas vendas alcançavam, no ano de 80, 9,98 bilhões. A NEC também tinha negócios na área de TI e tinha um faturamento de 3,8 bilhões de dólares. Vamos observar o que aconteceu. 8 anos depois, o faturamento da GTE estava, observem, GTE, a empresa americana, estava em 16,46 bilhões. O da NEC, empresa japonesa, que tinha um faturamento bem menor, estava em 21,89 bilhões de dólares. Enfim, o que explicava um desempenho tão diferente entre essas duas empresas ao longo de apenas 8 anos? Essa foi a fonte de estudo dos dois professores, o Prahalad e o Hamel. Para esses autores, a resposta era que a alta direção da GTE havia enxergado a organização como um portfólio de negócios, ou seja, trabalhava-se com unidades estratégicas de negócios. Enquanto que a alta direção da NEC a concebera como um portfólio de competências, ela realçou suas competências, enxergando antecipadamente, preste atenção, a fusão entre a informática, comunicações e componentes eletrônicos. E a empresa que fosse capaz de fornecer um produto essencial aos três, ela estaria em posição privilegiada. O que aconteceu com essa empresa, com a NEC? Ela buscou antecipar a sua visão de futuro,
ela observou que havia um cenário favorável a esses aspectos e, a partir daí, ela não trabalhou as suas unidades estratégicas de negócios de forma isolada, e sim ela focou em competências. Portanto, baseados nessa análise, destes e de outros exemplos que surgiram, os autores concluíram que, em um cenário competitivo de rápida mudança, as organizações elas não podiam montar mais, como se fazia antes, várias unidades de negócios independentes e esperar que todas elas alcançassem sucesso em seus mercados particulares. O que se observou? Que, em vez disso, as organizações precisavam determinar qual seria o seu negócio central e, para conduzi-lo bem, definir suas competências centrais e organizacionais. Então, o contexto sai das unidades estratégicas e passa a se observar as competências organizacionais, também denominadas de competências centrais. No caso citado, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, o que é que a gente observa? Que a NEC, ela se concentra em adquirir competência para tornar-se líder no fornecimento de semicondutores, em detrimento da estratégia das unidades que a própria GTE tinha. Portanto, para os autores citados, uma competência central organizacional seria um conjunto de competências e técnicas. No nosso caso da engenharia, são as técnicas de produção, observem bem isso, futuros engenheiros, que a organização consegue mobilizar a fim de adquirir vantagem competitiva. Portanto, o que é que a gente observa? Que para que algo seja considerado uma competência central ou uma competência organizacional, devem ser observados 3 requisitos. Inicialmente, primeiro requisito, acesso a uma grande variedade de mercados, que essas empresas ainda possam trazer uma contribuição significativa ao valor percebido pelo consumidor final e ainda que esses produtos sejam de difícil imitação pela concorrência. O que é que se observa ainda? Que nos anos seguintes, o conceito de competência ele foi sendo ampliado e rediscutido por outros autores, por inúmeros autores, focando nas competências centrais e focando nas competências organizacionais. O principal fruto desse debate foi exatamente a emergência de um novo modelo administrativo com profundo impacto na administração de RH, como eu falei, que faz a interface com a engenharia, e este modelo foi denominado de modelo de gestão por competências. A abordagem dos professores Prahalat e Hamel, eles se concentravam muito mais nas competências centrais e nas competências organizacionais. O foco era na estratégia da empresa. O que é que a gente observou? Que ao longo dos anos, após a década de 90, surgiram outros trabalhos que enfocaram as competências humanas, também denominadas de competências individuais, que eram relacionadas aos indivíduos, às pessoas e às equipes de trabalho. Um outro autor, em 2006, chamado de Thomas Duran, ele concentrou seus estudos em competências individuais. E ele afirmava que essas competências elas envolvem 3 dimensões. Conhecimentos, que é o saber o porquê, saber ser e saber quem você é, qual o seu papel na organização. As habilidades, que seriam o saber fazer, que envolve as
técnicas, as tecnologias e as práticas, e as atitudes, que envolvem o saber ser, que seriam o conhecimento, né, se adquirir o conhecimento e aliar esse conhecimento também ao comportamento, à vontade e à identidade, que envolve muito a iniciativa, a proatividade, o saber empreender. Ou seja, a organização ela precisa determinar quais são seus objetivos estratégicos. E ela faz isso através do planejamento estratégico, que envolve missão, visão, valores, análise SWOT, o olhar para a vantagem competitiva, por exemplo, do modelo do Michael Porter. E aí, ela estabelece seus objetivos estratégicos, a gente observa isso, e a partir daí ela desenvolve e coordena essas competências que são necessárias. As competências necessárias para alcançar esses objetivos. A esse processo, é justamente a esse processo que se dá o nome de gestão por competências. E esse olhar para as competências, não só organizacionais como individuais, o engenheiro de produção ele deve observar, ele deve fomentar esse olhar. Pensando em competências individuais, se observa que ela envolve também as competências comportamentais, que é o como agimos em relação a nós mesmos e às pessoas, e as competências técnicas, que envolve o domínio da área de atuação e de competências básicas de linguagem e leitura. A combinação dessas competências leva à competência de gestão. A competência de gestão ela tem a ver com a atitude pessoal na condição de líder de pessoas e de negócio. O que é que nós observamos? Durante muitos anos, a ênfase na engenharia foi na técnica. Hoje se fala na humanização da engenharia. Ou seja, o engenheiro ele precisa somar as competências técnicas que ele adquire ao longo do curso, mas esse olhar para as competências comportamentais não devem ser perdidas. E aí, tudo isso gera as competências de gestão. E essas competências de gestão, elas auxiliam esse engenheiro de produção a superar desafios, a lidar com suas atitudes profissionais também. Eu coloquei aqui para vocês algumas competências comportamentais que vocês podem desenvolver, como o equilíbrio emocional, a flexibilidade, o foco no objetivo final, o falar e o fazer, comprometimento e execução, não é só dizer vamos fazer, mas sim ter, como a gente diz, iniciativa e também acabativa. Lidar com pessoas utilizando da educação, do respeito ao próximo, isso envolve um ponto denominado de etiqueta pessoal e profissional. Buscar o network, que é algo extremamente relevante, e buscar a dedicação constante. O vestir a camisa da empresa se torna como algo essencial. Essas são as competências que hoje são bastante valorizadas pelas organizações. As competências de gestão estão elencadas aqui também, algumas como exemplos. Cultivar a postura empreendedora é algo considerado essencial. O engenheiro, ele toma decisões, buscar a tomada de decisões de forma correta. Enxergar longe, observem que aquela empresa japonesa, ela teve visão de futuro, ela viu muito mais além. É outra competência muito valorizada. Ter o pensamento estratégico, observar qual é a estratégia da minha empresa. O que devo fazer para segui-lo? Quais os valores que eu devo adquirir para concretizá-la? A habilidade de negociação, gestão de pessoas dentro daquela visão, né, de equipes, de pensar estrategicamente, mas ao mesmo tempo ser parceiro estratégico, estar aliado com a gestão de RH também,
na tomada de decisões, cultura geral, observar a cultura da empresa, fomentar um bom clima organizacional se torna imperativo, respeito à diversidade, visão sustentável e trabalho em equipe. Hoje se fala até em times de trabalho. É algo muito mais concreto, muito mais relevante, considerado de forma muito mais relevante. Nesse contexto surge a gestão de carreiras, que tem como foco o desenvolvimento, aprimoramento e crescimento desses profissionais na organização que estão inseridos nela. A gestão por carreiras ou de carreiras é considerada uma prática gerencial e ela estabelece trajetórias de carreira, ela desenvolve pessoas, ela concilia diferentes expectativas dessas pessoas com as próprias necessidades organizacionais. Então, se alia as necessidades organizacionais com a gestão de carreiras. Nesse contexto de extrema competitividade, o profissional do século XXI a ser buscado seria uma pessoa criativa, motivada, proativa e, além de tudo, capaz de criar estratégias para vencer desafios e obter resultados esperados, olhem bem, que é algo essencial no contexto da engenharia, pela organização. E aí o que é que a gente observa? Que a gestão de carreiras é um processo. Você também deve planejá-la, não é só a empresa. Você deve ter dedicação a esse projeto. Você deve fundamentá-la com metas realistas, buscando o seu próprio autoconhecimento, informação do mercado, a atualização, ainda, como eu já falei, cultivando o network, investindo no marketing pessoal e tendo persistência e foco. Eu passei muitos anos da minha vida fazendo recrutamento e seleção. E nas demandas, um dos aspectos que mais me falavam era assim, procure pessoas que tenham atitude, persistência e foco. Isso foi há alguns anos atrás. Observem que ainda isso aqui é bastante valorizado. O que é que a gente observa ainda? Que na gestão de carreiras deve-se buscar constantemente a melhoria, crescimento profissional e o conhecimento dos pontos fortes e fracos da organização. O que vai diferenciar cada um são as atitudes. E o que é que a gente percebe? Que as competências técnicas, elas são adquiridas através da busca do conhecimento e desse conhecimento contínuo. Mas as competências de gestão, elas se aliam às outras competências. Enfim, para concluirmos, eu trago alguns aspectos aqui que eu acho essenciais. Defina o que você busca em termos de carreira a longo prazo. Entenda o que motiva suas atitudes em prol de sua carreira. Pense no que você deve fazer para atingir os objetivos desejados, traçando constantemente essas ações para alcançá-los. Essa é a nossa aula de hoje. Leiam os aspectos relacionados a esse tema no nosso ambiente virtual de aprendizado e tudo de bom para vocês. Muito obrigada.